Pessoal, prosseguindo aqui, em relação ao nosso caso que a gente está analisando, nós temos vários pontos de interesse, e são 5 pontos que constam no nosso caso, e sobre um deles eu já tinha feito um vídeo, que é referente ao problema envolvendo a questão da intempestividade da impugnação, se existe impugnação retardatária ou não. Isso já foi objeto de um vídeo, o primeiro vídeo sobre o conteúdo material do caso. E nós temos aqui um segundo assunto que precisa ser tratado também, e o segundo assunto a ser tratado é o problema envolvendo recuperação judicial dos produtores rurais. Sobre este ponto, tem alguns aspectos que eu já tratei em aula e outros que não tratei, e eu, portanto, preciso trazer alguns aprofundamentos. É, o primeiro esclarecimento. Nós temos lá no caso a seguinte observação. O agrônomo e produtor rural Máximos Aurelius enfrentou severas dificuldades a partir da crise econômica de 2014, além dos prejuízos acumulados em safras anteriores e operações ruinosas vinculadas ao dólar. Dias de passagem, isso aí realmente aconteceu para uma série de produtores nesta época. Orientado por advogado, resolveu se registrar na junta comercial na forma de Eireli. Eireli, lembrando, é uma pessoa jurídica que tem uma controvérsia muito grande se ela é sociedade ou não, por conta da forma da redação da lei especificamente, a inclusão do artigo 44, inciso 6 no Código Civil. Ficou uma dúvida até se é uma sociedade ou não, mas no mínimo é uma pessoa jurídica. A pessoa jurídica ela foi registrada em 16 de janeiro sob o nome de Máximos Aurelius do Sul, Eireli, portanto nome do Sul. Posteriormente ajuizou o pedido de recuperação em 10 de fevereiro. O passivo total submetido ao procedimento é de 183 milhões de reais. O que a gente pode aprender do que está posto aqui? Já existiu uma crise na empresa, e nessa crise já tinha um endividamento. Como era produtor rural não registrado, ao que tudo indica que ele resolve se registrar para entrar com recuperação judicial. E daí, se vocês pesquisarem em jurisprudência, tem várias formas. Às vezes o cara é produtor rural e daí ele vira uma Eireli. Aí não, ele vira um empresário individual, mas espera aí, empresário individual pode pedir recuperação, porque empresário individual, apesar de ter CNPJ, é pessoa física. Aí tem controvérsia se pessoa física pode entrar em recuperação. Aí, às vezes, tenta abrir uma outra forma, uma limitada, etc. E daí isso traz alguma série de dificuldades. O juiz aceitou o pedido. Então, assim, não está em dúvida se deve ou não ser admitido o pedido de recuperação, porque isso não é objeto da controvérsia que vocês estão tratando. A recuperação já teve seu deferimento processado e isso já era passível de uma dúvida. Poderia alguém decidir em sentido contrário, não é o que aconteceu. Já que foi deferido o processamento, isso não é a dúvida. A dúvida que nós temos é se, deferido o processamento, as dívidas pré-existentes naquela recuperação, se elas são pré-existentes ao registro, se elas também devem ser computadas. Por razões que a gente vai entrar em detalhes depois. E assim, essa questão, claro, ela é objeto de um caso aqui, ela é objeto de alguns julgados importantes que nós temos nacionalmente, e esse é um assunto muito interessante, porque assim, se vocês olharem o agronegócio, várias fontes jornalísticas, estatísticas, etc., vão dizer que agronegócio responde por 23 a 24% do PIB. Ao mesmo tempo em que muito do nosso PIB está vinculado ao setor agrícola, tem uma particularidade que vocês não sabem ou não deveriam, não tem por que saber antecipadamente, mas muitas pessoas que estão no setor agrícola às vezes movimentam milhões em nome de pessoa física. Por qual razão? Porque nosso sistema tributário, que é bastante complexo, criar incentivos para pessoas físicas. Moral da história, tem gente movimentando aí 100 milhões por ano na pessoa física. É muito comum ter negócios enormes nacionalmente
e que é centrado numa pessoa física. Por quê? Porque a tributação da pessoa jurídica no setor agrícola, para a produção de arroz, por exemplo, a pessoa jurídica paga tanto de tributo e a pessoa física paga menos. Aí, bom, se eu não tenho diferença nenhuma para atuar como pessoa física ou pessoa jurídica, a forma de empréstimos, garantias é muito parecido, mas eu pago menos tributos, por que eu vou pagar mais tributos se eu posso pagar menos tributos? Então, se vocês forem ver, por exemplo, a recuperação judicial da Pineço, na região centro-oeste, um passivo de quase R$ 1 bilhão, e boa parte do passivo estava em nome de pessoa física. Tem um precedente do ano passado do TJ de São Paulo, que nesse caso é muito emblemático. Nós temos 14 pessoas físicas que constituem 14 Eireles. O Tribunal de Justiça de São Paulo admitiu. E daí, de novo, uma produção enorme, um passivo enorme. E um caso que a gente vai ver mais adiante, um recurso especial, que é o caso do José Pupim. O caso Pupim é um passivo de R$ 2 bilhões, mais ou menos, centrado muito na pessoa física. Quer dizer que o setor agrícola é enorme e essa discussão, ela, portanto, permeia todos os que passam por dificuldade, o que significa também muitos que estão no setor agrícola e, claro, todos eles com pessoa física em grande quantidade, sem registro em grande quantidade, até porque a lei assim permite, não existe nenhum impedimento, e isso tem gerado um enorme problema concreto. Vocês já viram anteriormente sobre qual é a visão geral de um pedido de recuperação judicial. Nós temos, essencialmente, se pegarmos cada uma das etapas, nós temos o pedido de recuperação, que é formulado com base nos documentos do artigo 51 e os requisitos subjetivos do artigo 48, o deferimento do processamento, tem que apresentar o plano de recuperação, os credores podem apresentar a objeção, nós podemos ter assembleia de credores, e com a assembleia de credores, enfim, o plano é aprovado, rejeitado, e a gente pode ter, se aprovado o plano, a concessão da recuperação, se não aprovado, a convolução em falência. Dentro deste geral, o que nos interessa muito está mais aqui neste momento, que é a primeira etapa. Quer saber quem são os legitimados ao procedimento. E quando a gente fala dessa forma, podemos observar a nossa lei. No artigo 1º ela diz: esta lei disciplina a recuperação judicial, extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária. É bem verdade que a nossa lei ela foi muito clara, né, e eu, apesar de ter fortes protestos quanto ao que a lei diz concretamente, e a lei realmente faz uma distinção como essa, a maior parte dos países não faz essa distinção. Acho que boa parte da doutrina já concordou que deveríamos abandonar a tradição e deveríamos ter como modelo apenas dizer que a recuperação judicial serve para recuperar atividades, seja empresária ou não. Aí a gente não teria discussões se a UBRA poderia pedir recuperação judicial, foi uma discussão de 6 meses. Não teríamos a dúvida sobre a Universidade Cândido Mendes, que entrou em recuperação judicial recentemente, porque, afinal de contas, a Universidade Cândido Mendes é uma associação, quer dizer que teve deferendo do procedimento no momento inicial, pode ser que seja cassado no tribunal, gera instabilidade, no mínimo. Cooperativas como a Unimed Paulistana, Unimed Norte-Nordeste, que tiveram deferimento do procedimento pela Justiça, mas a nossa lei faz claramente essa distinção. Se aplica para empresário e sociedade empresária. Eu acredito que deveria ser diferente a redação da lei, mas não é. E a partir disso, feita essa distinção, a lei faz uma outra distinção, porque ela diz: poderá requerer a recuperação judicial o devedor que exerça regularmente suas atividades há mais de 2 anos. E quando fala isso, muitas pessoas, e eu estou falando ali 5 anos atrás, a maior parte da doutrina da jurisprudência estava com a seguinte inclinação, dizendo: olha, exercer regularmente atividades há mais de 2 anos significa exercer regularmente há mais de 2 anos a atividade empresária. Portanto, seria um benefício aplicável a quem é empresário há mais de 2 anos, para evitar uma mudança súbita de posição. Isso era o que se pensava voz corrente
presente, majoritária, 5 anos atrás. Mais recentemente, começou a ampliar o número de vozes, e hoje acho que a posição é contrária, no sentido oposto, a posição predominante é favorável à tese do produtor rural, mas ela vai dizer o seguinte: é a, porque esse exercer regularmente a atividade, eu apenas quero saber se a atividade é exercida regularmente há 2 anos, sendo empresário ou não. Porque, por exemplo, o produtor rural ele não é obrigado a se registrar. E isso não significa que ele esteja irregular, ele está conforme a lei. Portanto, quando se fala em exercício regular das atividades há mais de 2 anos, não entraria em contradição com estar regular há 2 anos e, claro, um outro requisito que é básico para a atividade empresária, que é o registro. Porque aqui a lei diz, no artigo 51, que a petição inicial tem que ter certidão da regularidade do devedor no registro de empresa, da junta comercial. Se isso é verdade, a questão é saber, quando a lei fala em 2 anos de atividade, ela quer limitar a atividade empresária por 2 anos ou apenas 2 anos de atividade. No que, particularmente, a minha concepção é que a lei não quis restringir a atividade empresária. Ela apenas queria colocar 2 anos para evitar que alguém que tenha uma atividade extremamente prematura, vamos dizer, alguém que começou uma atividade há 3 meses, não conseguiu nem se firmar em 3 meses, queira pedir recuperação judicial. Porque a ideia do legislador seria algo do tipo: se alguém não conseguiu vingar por 3 meses, por que a gente vai gastar um procedimento para tentar recuperar a atividade? Talvez não valha a pena mesmo. Essa é a ideia do legislador quando fez essa redação, é o que me parece. Diga-se de passagem, também exigiu um intervalo ali de tempo, também não é muito comum em outros países, é uma coisa um tanto quanto brasileira. Mas o fato é que as pessoas ficavam na discussão, porque quem era contrário à tese do produtor rural dizia: olha, eu estou fazendo uma leitura conjunta, já que tem que ser para empresário, sociedade empresária, tem que ter 2 anos de atividade regular, portanto é 2 anos de atividade regular empresária. E daí, portanto, a questão do registro também aqui entra. Só que quando a gente fala especificamente do produtor rural, o produtor rural, assim, o quem é empresário, isso está definido no artigo 966, que vai dizer: considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens e serviços. Mas a lei expressamente ressalva que o empresário rural, que é uma nomenclatura um pouco, chama uma controvérsia, o empresário rural, mas vai dizer, ele pode optar por se registrar ou não. Caso se inscreva, ele ficará equiparado à figura do empresário. Portanto, quem é exercente de atividade rural e não se registra, não deixa de ser regular. Portanto, ele preencheria, por essa ideia, no pensamento que hoje parece ser o dominante, ele preencheria todos os requisitos, porque ele poderia ter o registro de junta comercial, mesmo que muito recente, ele poderia estar inscrito portanto, regularmente, ele estava regular antes, porque não era obrigatório registrado, e ele hoje é empresário, portanto, se aplica a lei para ele. Essa é mais ou menos a leitura que foi feita. Só que, claro, dentro dessa discussão, como eu já mencionei anteriormente, esses aspectos, essa controvérsia, ela importa para muitos casos. Para o produtor rural, que a gente está comentando agora, cooperativas que às vezes poderiam falar em transformação, mas se o que é ser uma atividade empresária, se isso faz sentido hoje em dia, a teoria da empresa, etc. Que, aliás, isso é objeto de controvérsia também. E o caso das associações, que é o caso da UBRA, que era uma associação e virou uma sociedade anônima à véspera do pedido de recuperação, por isso a controvérsia, e da UCAM, Universidade Cândido Mendes, que entrou em recuperação judicial, sendo associação. Então, talvez um caso mais controverso. Sobre isso, o julgamento mais emblemático, que aliás vocês têm cópia na Pastor Box,
O julgamento mais emblemático que nós temos é do Superior Tribunal de Justiça, é o recurso especial 1.800.032, é o julgamento até então mais emblemático, em que diz, após obter o registro e passar ao regime empresarial, fazendo jus ao tratamento diferenciado, simplificado e favorecido, do artigo 970 e 971, adquire o produtor rural a condição de procedibilidade para pedir a recuperação judicial, bastando que comprove, no momento do pedido, que explora regularmente a atividade rural há mais de 2 anos. Pode, portanto, para fazer o tempo exigido, computar aquele período anterior ao registro. E numa outra parte deste mesmo julgado, o STJ afirma a posição para dizer que as dívidas pré-existentes também devem ser enquadradas dentro do procedimento de recuperação. Sobre isso, também tem 2 enunciados sobre essa matéria. O enunciado, os 2 enunciados da terceira jornada de direito comercial. O primeiro deles vai dizer a recuperação judicial do empresário rural, pessoa natural ou jurídica, sujeita a todos os créditos existentes na data do pedido, inclusive os anteriores à data de inscrição no registro público de empresas mercantis. E o segundo vai dizer o produtor rural, pessoa natural ou jurídica, na ocasião do pedido de recuperação judicial, não precisa estar inscrito, está escrito errado, estar inscrito há mais de 2 anos no registro público de empresas mercantis, bastando a demonstração do exercício de atividade rural por esse período e a comprovação de inscrição anterior ao pedido. Esses 2 enunciados foram deliberados, acho que foi ano passado, 2019, na terceira jornada, da qual participei juntamente com outro professor da PUC, na mesma comissão, o professor João Pedro Scalzilli. Então, assim, pode-se ver que tem um movimento muito forte, recente, favorável à tese. Mas não é o fato de ter uma posição que esteja virando dominante, e aqui virando dominante porque pega em tribunais estaduais, região centro-oeste é francamente contrário à tese. O nosso estado era contrário até pouco tempo atrás, até este ano. E nós temos vários outros estados que são contrários. Se divide muito por estados. O STJ, só uma das 2 turmas julgou a matéria. Na única turma que julgou a matéria, foi por 3-2, de 5 ministros, bem dividido. A outra turma pode julgar em sentido contrário. E daqui a pouco eles podem pacificar na sessão, ou seja, a união de turmas, em sentido contrário. Quer dizer, apesar de ser uma posição que hoje parece majoritária, não é uma posição garantida ou muito simples. E quando a gente fala desses temas, afinal de contas, quais são os argumentos utilizados centralmente para um lado e para o outro? Vamos começar pela coluna da esquerda sobre a inadmissibilidade da tese. Normalmente, boa parte de quem apresenta argumentos contrários diz que existia uma expectativa ou um direito adquirido do credor de não ser submetido a um procedimento recuperatório. Leia-se, se eu sou credor e eu emprestei para uma associação, não me passaria pela cabeça que ela tivesse direito a uma recuperação judicial. E dentro desta perspectiva de não ter direito a uma recuperação judicial, que é uma hipótese, eu estaria sendo surpreendido e estaria sendo violado meu direito adquirido, meu direito a não participar de procedimentos recuperatórios, porque quando eu contratei com alguém que estava não empresário e, portanto, submetido ao regime da insolvência e não ao regime falimentar. Segundo argumento, comportamento oportunista. A pessoa que é o melhor dos 2 mundos. Entra faz uma série de empréstimos, se endivida como pessoa física, porque era melhor tributariamente. Aí, quando aperta, se registra como pessoa jurídica e pede recuperação judicial. Quer um comportamento oportunista. Quer o melhor do tributário e quer procedimento recuperatório. Portanto, o comportamento oportunista é outro argumento muito utilizado. A ausência de previsão por interpretação da lei. A questão é dizer, olha só, a interpretação sistemática leva a entender que isso aqui é para proteger empresas. Se o cara não era empresa porque não era registrado, se não era atividade empresária, não tem que ter proteção. Então, o sentido da lei seria esse.
se interpretar conjuntamente o artigo 1º com 48, na interpretação conjunta dos artigos, chega à conclusão que tem que ser concatenado e, portanto, não teria essa possibilidade, porque teria que ser empresário. Está querendo proteger quem exerce atividade empresária e não quem vira empresário ao último momento. E o quarto motivo seria impacto no mercado de crédito, porque basicamente quem estaria contrário à tese vai dizer: olha só, se você for favorável a essa tese, as pessoas que estavam emprestando para o produtor rural, que são empréstimos muito subsidiados, em baixo valor, baixas taxas, essas pessoas vão parar de emprestar. Se elas vão parar de emprestar, tu vai desestruturar o mercado de crédito. E sobre isso, claro, a gente tem casos, outros são mencionados, como, por exemplo, as pessoas que quiseram entrar com discussões judiciais sobre empréstimos na região centro-oeste nos anos 80 e que o mercado de crédito se retraiu, porque o que está querendo se dizer é que aquele que for mal e pretender discutir o crédito, ele vai aniquilar o crédito dos demais. Então, esses são os 4 argumentos, essencialmente os principais que eu recordo que sejam utilizados. Pela admissibilidade da tese, aqui fazendo uma paridade, tá? Porque daqui a pouco, para pensar em mais argumentos do que 4, eu apenas pensei, 4 de um lado, 4 do outro, seria essa questão. Primeiro, que é o argumento que eu acho mais forte, tá? O mais presente, impossibilidade de 2 concursos simultâneos, é que quem emprestou dinheiro para um produtor rural, esse cara não diz, que nem a alienação fiduciária eu não participo. O que ele está dizendo é, eu não me submeto ao regime empresarial porque quando eu emprestei, esta pessoa não estava no regime empresarial. E, portanto, eu me submeto ao regime da insolvência, que é um outro regime concursal. Só que, assim, vamos dizer, o cara entrou em recuperação e vai quebrar. E ele se registrou. O cara que se registrou é empresário, então teria falência. Teoricamente, eu teria que ter 2 regimes concursais simultâneos. Eu teria que ter uma insolvência para as dívidas anteriores ao registro e uma falência para as dívidas posteriores. O que, por si só, seria muito complicado, porque eu até poderia separar credores, mas o patrimônio é o mesmo. Como é que eu faria 2 concursos universais de credores tendo apenas um patrimônio? Eu não consigo imaginar como executar isso. Segundo, existência de previsão na lei. Porque a lei prevê que tem que ter 2 anos de atividade e que o artigo 1º exigir que é empresário não se conecta com o artigo 48 para dizer que tem que ser empresário há 2 anos. Então, eu utilizo os mesmos artigos para dizer que a interpretação vista da outra forma é dissociada da realidade. É uma questão interpretativa. Esse é o segundo argumento. Terceiro, impacto em função da própria RJ. Na verdade, se vocês falarem com pessoas sobre recuperação judicial, é muito comum que digam sobre o benefício legal, o direito do empresário, etc. Eu particularmente acho que isso é uma corruptela, é uma distorção de realidade que é muito presente em julgados, na doutrina, porque, na verdade, uma recuperação judicial ela não é propriamente um benefício ao devedor. Ela é uma forma de tratar a crise. Por que eu digo que não é benefício? Se eu olhasse como benefício, eu veria que as pessoas fariam com mais gosto. O que eu vejo na prática, inclusive, é que as pessoas não entram com recuperação judicial, salvo que não tenham mais nenhuma alternativa. Diga-se de passagem, recuperação judicial, tanto eu não vejo como benefício, que se os credores quiserem, o devedor vai falir. Existe uma sujeição do devedor aos credores, porque, na verdade, na essência, o procedimento recuperatório não interessa tanto para o devedor quanto para os credores. Para os credores interessa mais. O procedimento ele foi criado para tentar dar uma forma igualitária de tratamento aos credores, não para propriamente beneficiar o devedor. Tanto, digo de passagem, que pela lei eu poderia decretar a quebra de uma empresa sem ter plano de recuperação por deliberação dos credores. A lei prevê essa hipótese. Embora, claro, eu concorde que seja pouquíssimo utilizada e realmente os credores tentam fazer de tudo para recuperar, mas está na mão dos credores a decisão, essencialmente.
Agora, para que serve uma recuperação? A recuperação serve para preservar ativos. Qual é a ideia por trás? Se eventualmente eu tenho, e daí tem estudos da Associação Brasileira de Geometria, por exemplo, a ABJ, Banco Mundial, no mesmo sentido, o texto da Débora Kirschbaum, que você já tem sobre cláusula ipso facto, ela fala a mesma coisa. E o que tem de importante aqui? A recuperação, ela existe e ela é entendida por boa parte dos países do mundo como um instrumento de preservação de ativos, porque fizeram um cálculo que, e aqui grosso modo, se numa recuperação eu consigo recuperar para R$ 1 de ativo, na falência eu consigo recuperar 15 centavos, porque existe uma depreciação generalizada dos bens. Quer dizer que é mais fácil ter dinheiro para pagar credores na recuperação do que na falência. Se eu fosse preferir a falência sempre, o que aconteceria? Eu desorganizaria os ativos e, em regra, na maior parte dos casos, eu teria menos dinheiro para pagar os próprios credores. Quer dizer, eu tento preservar ativos, tento preservar atividade para tentar vender tentar entregar mais aos credores. Por exemplo, vamos dizer que numa recuperação, a única medida que eu posso imaginar cabível seja encerrar as atividades ou vender para outra pessoa. É muito melhor vender, em muitos casos, um conjunto inteiro de bens do que entregar tudo fracionado. Talvez se eu tiver uma sala montada, é melhor do que entregar as frações da sala, como as luminárias tudo desmontadas, etc. Apesar de ser mais ou menos um valor, em tese, parecido, são os mesmos bens, mas enquanto agregados eles acabam valendo mais em muitos casos, na maior parte dos casos, diria. Portanto, o que está se decidindo aqui não é se eu pago os credores ou se eu entro em recuperação, mas se eu vou falir e pagar menos credores ou se eu vou ter a recuperação e pagar mais credores. Quer dizer, seria uma forma, inclusive, de tentar preservar o mercado, o próprio mercado em si. E a inexistência de ofensa a direito adquirido. Porque, a bem da verdade, quem entra com uma recuperação judicial, a pessoa vai dizer, não, mas eu tenho direito adquirido. O que o credor está querendo dizer? Se eu contratei num certo regime concursal, a lei prevê um certo regime concursal, eu posso ser submetido a um novo regime concursal. Primeiro, na verdade não existe direito adquirido a regime jurídico. Mas se fosse admitida essa hipótese, pegar alguns casos. Lembram que a nossa lei é de 2005? Pois bem, ela é de 2005 e justamente em 2005 foi a recuperação da Varig. A Varig estava toda endividada e esperou entrar uma lei nova para poder pedir a recuperação de acordo com a lei nova, em que entravam credores que nunca entravam antes, etc., coisa do tipo. Agora a gente está numa crise, tem uma discussão enorme sobre como reformar a lei de falências. A reforma da lei de falências, provavelmente vai acontecer, e ela vai se aplicar para dívidas pré-existentes. Quer dizer, não só não existe direito adquirido a regime jurídico, me parece, mas, bem na verdade, se pegar todos os exemplos do passado, não me recordo de nenhuma defesa bem-sucedida para dizer a Varig vai entrar em recuperação, mas só pode entrar, apesar de estar na lei nova, de acordo com os critérios da lei antiga, porque eu sou credor trabalhista e trabalhista não entrava em concordata antes. Portanto, essa ofensa de direito adquirido eu não vejo particularmente, mas enfim, o que eu queria aqui era fomentar os debates. Diga-se de passagem, do que eu trouxe aqui, apesar de ter trazido alguns aparentes contrapontos, tem muitos sub-argumentos que podem ser utilizados para defender um lado ou outro, ou para refutar o outro lado, daí seriam contra-argumentos também possíveis. Aqui o que me cabia era, por enquanto, passar brevemente alguns pontos que pudessem contribuir para o debate de vocês. Feitas as observações, como de costume, eu fico inteiramente à disposição para eventuais esclarecimentos. Obrigado.